Guarujá do Sul foi marcada no final de semana passado por mais um crime. Desta vez, o homicídio de Vilmar Siqueira, de 37 anos. E a Polícia Civil, tão logo informada, acionada para as providências, passou a investigar este caso. Eu converso agora com o delegado de polícia Sandro Zancanaro, da comarca de São José do Cedro. Doutor Sandro, seja bem-vindo ao nosso portal Oeste em Foco. O que dá para dizer até agora do que já foi colhido, as informações relacionadas referentes a este crime? Boa tarde. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, nesse final de semana, infelizmente, Guarujá do Sul acabou sofrendo mais um homicídio na cidade e o corpo da vítima só foi encontrado no domingo. Mas tão logo a Polícia Civil teve acesso teve conhecimento do crime, buscou, de todas as formas, já colher os elementos de prova que seriam importantes na investigação. Durante toda a semana, nós já ouvimos várias pessoas e no início de semana nós já representamos para a busca e apreensão na casa dos suspeitos e pela prisão de 2 suspeitos, o que foi dado cumprimento na tarde de ontem, visto que o judiciário foi favorável ao mandado de prisão em busca e apreensão, e o Ministério Público também foi favorável ao nosso pedido. Pelas informações iniciais que nós tivemos, estavam, no sábado à noite, um grupo de homens conversando e, em tese, se divertindo lá no local, e, por algum motivo, começou uma discussão que resultou na morte dessa vítima, tá? Do Vilmar. Então, provavelmente, a bebida ajudou nesse tipo de situação, fazendo com que as pessoas tomassem essa atitude, e depois, logo depois, deixaram a vítima lá no local e se evadiram, os envolvidos. Então, nós, como disse, nós estamos ouvindo, estamos aguardando, inclusive, o relatório do GP, do ML, com a conclusão técnica deles dos locais, e agora estamos procurando todas as pessoas que tiveram contato não só com a noite lá do crime, como também com as pessoas que tiveram contato com os envolvidos logo depois do crime. A vítima é de Guarujá do Sul mesmo, doutor? Como é que foi a cena aí do crime? Como é que vocês encontraram o local da cena? Bom, a vítima ela costumava se deslocar para vários lugares, mas pelos relatos, os últimos tempos ela estava lá em Guarujá do Sul com alguns dos envolvidos. Como disse inicialmente, no local lá nós encontramos a vítima bastante machucada, inclusive ela recebeu alguns golpes de faca e, pelo que nós podemos perceber, as pessoas que foram responsáveis tentaram simular um suicídio. Parece que eles pegaram um arame e enrolaram em volta do pescoço da vítima para tentar, no meu entender, a simulação de um suicídio. Mas, por todo o conjunto, acho muito pouco provável que isso tenha acontecido, tem toda a característica de um crime de homicídio. É claro que a resposta definitiva com relação a isso só vai poder ser dada após o laudo do IML e do IGP, o laudo técnico a respeito dessa situação. A vítima ela foi arrastada do local do suposto crime, onde ela foi agredida, asfixiada, inclusive, segundo informações que nós temos. Eles estavam bebendo e conversando num local conhecido como Caixa d'Água, aí em Guarujá do Sul, um local bastante propício para esse tipo de encontro e bebedeira, delegado. Sim, realmente existem indícios, como eu disse, o relatório pericial vai confirmar essa situação, mas existem indícios que a vítima foi morta num lugar e acabou sendo arrastada para outro local. Tá? E o local lá é um ponto alto da cidade e realmente alguns grupos, algumas vezes, costumam se reunir lá para beber e se divertir. E nessa vez acabou resultando em tragédia essa confraternização, essa festa entre esse grupo de homens.
O doutor informou que 2 pessoas foram presas ontem. Quem seriam essas pessoas? Idade, pelo menos? Quais seriam, daqui a pouco, a suspeita de envolvimento no crime? Elas são de onde? Explique para nós um pouco como foi esse trabalho realizado pela Polícia Civil. Elas são da cidade, entendeu? Lá de Guarujá do Sul. E com relação a isso, elas estavam na noite no local do crime, participaram da confraternização e, segundo as informações iniciais que nós tivemos, eles acompanharam e também há indícios de que tenham participado desse ato fatal contra a vítima. Essas pessoas chegaram a se pronunciar ou preferiram manter o silêncio? Uma delas preferiu optou pelo direito de permanecer em silêncio, e a outra acabou acusando um dos outros participantes da festa como responsável pelo crime, que ele não teria tido a participação. Nós estamos buscando e ouvindo essa outra pessoa que ele indicou a respeito desses fatos. São homens? Que idade teriam? São jovens? Homens, todos adultos. Perfeito. E teve um caso de suicídio no Cedro, não sei se foi coincidência, se tem alguma relação. Parece que o jovem que acabou tirando a sua própria vida na casa da tia lá em São José do Cedro, ele era morador de Princesa? Sim, exatamente. E esse jovem, pelas informações iniciais que nós temos, ele participou dessa confraternização lá que resultou na morte do Vilmar. No entanto, nesse momento inicial, nós não temos noção, não temos conhecimento de qual a participação dele no crime. Não sabemos nem se ele teve alguma participação, se ele saiu antes da confraternização ter resultado na tragédia. Mas ele estava lá no sábado à noite, lá no local onde aconteceu, com as pessoas envolvidas. Nós não sabemos ainda, nesse momento, qual a participação, até que momento ele ficou lá no crime, mas estamos também investigando a relação dele com a morte da vítima. E essas pessoas que foram detidas, doutor, não declararam a motivação, não deixaram claro para vocês ainda o que de fato aconteceu, até para auxiliar na investigação e facilitar o trabalho de vocês? Não, ainda não quiseram. Como disse, uma não buscou falar nada e a outra indicou a responsabilidade para um outro indivíduo que também estava no local. Tá? Mas não deu muitos elementos para determinar a motivação do crime. Com certeza, a embriaguez, o fato de estar todo mundo embriagado, foi uma situação que acabou agravando e certamente foi determinante para que o resultado acabasse em homicídio. Foi utilizado faca para agredir o Vilmar? Sim, como eu disse inicialmente, nós aguardamos o relatório da perícia, mas pelos ferimentos apresentados e pela experiência profissional que nós temos, acredito que a vítima recebeu facadas, inclusive no pescoço. Levando-se em consideração de que teria sido utilizada uma faca para, então, tirar a vida da vítima, é normal a pessoa levar uma faca junto para esse encontro, essa confraternização? Foi algo que daqui a pouco pode se pensar que foi programado? O que a Polícia Civil pensa sobre? Então, vamos também levantar essa hipótese. Dependendo da confraternização, se tenha churrasco, uma faca é normal de estar no local dos fatos. Agora, se não tinha uma situação de churrasco, é claro que nós vamos verificar qual a motivação, por que alguém levou uma faca para um evento desse tipo. Não existe uma justificativa, a princípio, para tal comportamento. E, é claro, nesse momento da investigação, nenhuma hipótese foi descartada. Nós, inclusive, consideramos a hipótese de premeditação. Doutor, certamente familiares da vítima foram ouvidos. Pôde-se colher informações de que daqui a pouco ele tivesse algum problema, estar recebendo alguma ameaça nos últimos tempos, alguma desavença? Não há, pelas pessoas que nós ouvimos até agora, inclusive alguns familiares, não há nenhuma indicação que ele tivesse desavenças com outras pessoas. Inclusive, as pessoas que trabalhavam com a vítima falaram que ele era trabalhador e era uma pessoa de trato fácil, que fazia amizade,
Então, não todas as pessoas indicadas até o presente momento indicaram que ele não tinha inimizades com outras pessoas. Materiais dos detidos aí, das 2 pessoas presas, foram recolhidos também, como celular, alguns pertences? Foram recolhidos alguns objetos na residência dos envolvidos, que nesse momento a gente não pode divulgar em razão da investigação. A prisão deles é temporária, 30 dias? Sim, 30 dias o prazo que nós temos para concluir o inquérito policial. Muito bem, doutor. Eu agradeço pelas informações. Não sei se tem alguma coisa a mais para colocar. Não, as informações foram passadas, foi bastante detalhado. Infelizmente aconteceu um crime de homicídio novamente em Guarujá do Sul, mas estamos empenhados, tanto a polícia aqui de São José do Cedro, a Polícia Civil de São José do Cedro, como de Guarujá do Sul, para identificar e solucionar esse crime o mais rápido possível e entregá-los à justiça. E, se for o caso, até pedir a prisão preventiva dessas pessoas, porque uma vez identificadas, eu entendo que elas representam um perigo, não só para aquela pessoa que foi vítima, por outras que vivem em sociedade. Muito bem, eu agradeço a entrevista do delegado Sandro Zancanaro, da comarca de São José do Cedro, falando sobre o homicídio de Vilmar Siqueira, de 37 anos, ocorrido no último final de semana em Guarujá do Sul. Para o Oeste em Foco, o repórter Júnior Recalcati.